Tudo bom, pessoal? Na nossa aula de hoje, dando continuidade ao nosso tema biomas, nós vamos para a parte 2, dando continuidade aí aos biomas que não foi trabalhado na aula 1. E vamos começar com o bioma Mata Atlântica. O bioma da Mata Atlântica, na sua extensão original, isso em 1500, quando os portugueses chegaram, ela correspondia aí cerca de 13% do território do Brasil. Ou seja, era a terceira em extensão territorial dos biomas brasileiros. A floresta atlântica também é uma floresta latifoliada tropical e abrange aí aproximadamente área onde predomina o clima tropical litorâneo, ou seja, úmido, influenciado pela maritimidade, pela sua proximidade com o litoral, o que vai ocasionar aí uma maior umidade originadas nas áreas oceânicas. O nome Mata Atlântica foi dado pelos portugueses devido à sua proximidade com o Oceano Atlântico e está entre o litoral e o interior do Brasil. A biodiversidade nesse bioma é bastante diversificado e possui aí um alto índice de diversidade biológica. Mesmo com poucos trechos remanescentes da floresta atlântica, os níveis de biodiversidade são considerados os maiores do planeta. Quase cerca de 96% de sua área original já foi dizimada. O que resta hoje é chamado de Ilhas de Noé. Restam apenas alguns trechos de áreas da vegetação original que se encontram nas encostas das grandes montanhas, como da Serra do Mar, onde ainda há o pau-brasil e plantas de madeiras nobres como o cedro, a peroba e o jacarandá. Paralelamente à riqueza vegetal, a fauna impressiona nessa formação florestal. A maior parte dos animais ameaçados de extinção, grande parte deles se encontram nesse bioma, como o mico-leão dourado, a lontra, a onça-pintada, o tatu-canastra, a ararinha azul pequena. Fora dessa lista existem outros animais, como os veados, as antas, a preguiça, e também o gambá, os tamanduás, enfim, uma grande quantidade e diversidade de espécies animais. Apesar de toda a destruição e devastação que a floresta sofreu nesses mais de 500 anos de história do Brasil, a sua exuberante fauna e flora ainda impressiona pesquisadores de vários cantos do mundo. Atualmente existe no bioma da Mata Atlântica cerca de 799 unidades de conservação deste bioma, que perfazem no total e hoje cerca de 161 mil quilômetros quadrados. Corresponde cerca de 14% desse bioma. O bioma da Caatinga. A Caatinga é uma vegetação que predomina na região nordeste do Brasil e está inserida no contexto do clima semiárido. Os índios a chamavam assim porque na estação seca a maioria das plantas da vegetação perdem suas folhas, prevalecendo na paisagem a aparência clara e embranquiçada dos troncos das árvores, como podemos observar na imagem no período de estiagem dessa vegetação. Daí o nome Caatinga, Ca, mata, e tinga, branca, mata branca, floresta branca, na língua tupi. Porém, no período que se aproxima o período de chuva, isso muda. A paisagem embranquiçada ganha tons de variados verdes. Com relação à fauna, na Caatinga existem aproximadamente 5.311 espécies de plantas. Desta, no mínimo, 1.547 são consideradas endêmicas pelo IBGE, ou seja, só existem ali. A Caatinga não é homogênea, possui uma variedade de vegetação, classificadas como fitofisionomias. Fito, planta, e fisionomia, aparência, significa o aspecto visual da vegetação. Por isso é comumente denominada de caatingas, no plural. Como nós podemos observar na imagem, a caatinga arbórea,
com uma vegetação bem maior, né? É a verdadeira caatinga dos tupis. Florestas altas que podem chegar a 20 metros de altura, que na estação chuvosa formam uma copa contínua ou uma mata sombreada em seu interior. Caatinga arbustiva. Ocorre em áreas mais baixas e planas com árvores de menor porte, de até 8 metros de altura, associadas aí às cactáceas como o xique-xique, o facheiro, as bromélias, como mancabira e o croatá. Encontramos também na caatinga a mata seca. A mata seca corresponde à floresta que está nas encostas e topos das serras e chapadas. As árvores dessa mata perdem as folhas em menor proporção durante a seca. E por fim, o carrasco, que só ocorre a oeste da Chapada de Ibiapaba, ao sul da Chapada do Araripe, com arbustos de caules finos, tortuosos, emaranhados e difíceis de serem penetrados. É uma mata que perde suas folhas no período da seca, exceto o juazeiro, como nós podemos ver a imagem aqui, que consegue alcançar através de suas raízes o subsolo a uma grande profundidade para captar a água. A fauna da caatinga é bastante variada e abundante em algumas espécies, como os répteis, que nós podemos citar aí os lagartos e as cobras. Devido à dificuldade de obter água, torna-se um obstáculo para a existência de grandes mamíferos nessa região. Porém, são encontrados aí cachorro do mato, além de outros animais que se alimentam aí de roedores. Na caatinga vive também a ararinha azul, que é uma espécie símbolo dessa região, que está aí ameaçada de extinção. Existem 36 unidades de conservação do bioma caatinga, que abrange aí cerca de 51 mil km², ou cerca de 6% de todo o bioma. O bioma do Pampa abrange cerca de 2% do território nacional, na região aí que faz fronteira com o Uruguai, para onde se prolonga em direção ao interior do Uruguai. Como podemos observar na imagem, o Pampa é constituído de vegetação rasteira, ou gramíneas, também conhecido como herbáceas, no qual predominam aí, diversos tipos de capim, como o barba de bode, capim gordura, mimoso, jaraguá e entre outros. Próximo, na fronteira com o Rio Grande do Sul, encontramos ali os chamados banhados, isto é, vegetação de alagados, com densa vegetação de juncos, de gravatás, aguapés, que criam um habitat ideal para uma grande variedade de animais, como garças, marrecos, veados, onças pintadas, lontras, capivaras. De todos os alagados, o mais importante é o do taim, por causa da riqueza do solo. Os pampas sofrem muito com um processo de degradação dos solos, causado principalmente pelo intenso processo de mecanização do campo, pisoteio do gado nessa região há séculos. Isso causa um problema denominado de arenização do solo. A arenização ela é a perda da fertilidade do solo e a transformação do solo em areia, como nós podemos observar na imagem aqui, ó. No bioma Pampa existem cerca de 7 unidades de conservação, que juntas somam cerca de 373 mil km², como nós podemos visualizar aqui no mapa, ó. O bioma Pantanal abrange quase cerca de 2% de todo o território nacional e é marcado por uma vegetação complexa e uma rica rede hidrográfica. Uma das características do Pantanal é a dependência de quase todas as espécies animais e vegetais com relação ao fluxo de água desse local. O complexo do Pantanal possui aí uma vegetação extremamente heterogênea, que abrange a planície e depressão do Pantanal Mato-Grossense, no oeste do Brasil e nas vizinhanças do Paraguai e da Bolívia e das terras do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal é chamado de complexo devido à complexidade de sua vegetação, ou seja, o Pantanal é uma área de encontro de vegetações diferentes, como a Amazônia, o Cerrado. Então, ou seja, ali
encontramos espécies vegetais e animais que é comum encontrar nos demais biomas brasileiros. Sendo assim, o complexo do Pantanal ele pode encontrar desde plantas higrófilas nas áreas alagadas pelo rio, como as vegetações xerófilas nas regiões mais altas e mais secas. Também, além de diversos tipos de palmeiras, como buriti, o carandá, e gramíneas, como capim mimoso, que é muito comum nessa região, e trechos de bosques dominados pelos quebracho, árvore da qual se extrai o tanino, muito utilizado na indústria do couro. Devido à localização estratégica do Pantanal, como nós podemos verificar aqui no mapa, o Pantanal está em áreas brasileiras, como também está nas áreas do Paraguai. No Brasil, ele sofre influência de alguns biomas, como o da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica aqui. E do lado do Paraguai, a região do Chaco. Associado também aí às temperaturas elevadas e ciclos anuais e plurianuais, a cheia e a seca. Ou seja, o Pantanal vivencia o período das chuvas, do alagamento e o período em que as chuvas, ela fica escassa e aí ocorre o período em que vai diminuir a vazão das águas, tá? Então há essa pluralidade no Pantanal, período de chuvas, alagamento e período da seca em que há a diminuição do volume de água. Essa pluralidade faz do Pantanal o local com maior concentração de fauna das Américas, compatível às áreas de maior densidade da África, com grande variedade de jacarés, araúnas, papagaios, tucanos e o emblemático tuiuiu, o símbolo do Pantanal, são partes da paisagem pantaneira. Sua biodiversidade inclui aí cerca de 650 espécies diferentes de aves, 262 espécies de peixe, 1.100 espécies de borboletas, 80 espécies de mamíferos e 50 espécies de répteis. Mas o Pantanal também sofre com impactos ambientais, principalmente relacionado à questão da pecuária extensiva, pesca predatória e a caça ao jacaré, redução das reservas pesqueiras e possibilidade de extinção de algumas espécies de animais. Também outros problemas relacionados também ao garimpo de ouro e pedras preciosas, que causa erosão e contaminação do solo pantaneiro. Existem apenas 2 unidades de conservação do Pantanal. Ambas estão no estado do Mato Grosso, o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e a Estação Taiamã. Juntos, eles totalizam aí cerca de 1% da área total do Pantanal. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Até lá!